Boa noite, vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura em Jeremias, capítulo 23. Versículo 23 a 27. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentira, que proclamam só engano do próprio coração? Que o Senhor aplique hoje à noite sua palavra aos corações. Vamos orar. E tu, Senhor maravilhoso, o Deus de compaixão, o Deus que chega aos corações, que o Senhor venha levar a tua palavra e falar profundamente a todos que aqui estão e aqueles que porventura terão prazer de ouvir pela internet. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Pode sentar, pessoal. Eu quero falar sobre a grandeza de Deus, que significa terror para os falsos mestres. E não tem um capítulo mais singular, mais importante do que esse capítulo 23 de Jeremias. Naqueles dias, irmãos, acontece isto. Toda ocasião, todo tempo, quando multiplica os erros e as doutrinas erradas, é um campo onde os falsos profetas encontram muita abertura. Sempre foi assim. Nos dias do Velho Testamento, quando o povo se afastava de Deus, os falsos profetas entravam em ação. Nos dias de Jeremias, tinha mais falsos profetas do que tinha os verdadeiros profetas. Tá? E é assim. E neste capítulo, Deus exala uma tremenda maldição contra os falsos profetas. Tá? E nós vamos ver aqui, nesta passagem lida com vocês, como Deus mostra a grandeza dele. Isso aqui é muito importante, irmãos, que nós saibamos. Por quê? Porque o povo, é nesse período dos falsos profetas, que o povo desconhece quem é Deus. Tá? Hoje, você vai falar da grandeza de Deus em termos práticos. O povo não gosta de ouvir, porque mexe com o orgulho deles. E é na época que mais tem falsos profetas, é porque o povo está orgulhoso. E a atividade nossa, atividade minha, atividade de todo pregador agora, não é pregar o que o povo gosta de ouvir, mas pregar o que eles estão precisando ouvir. Tá? Para que todos saibam quem é Deus. Então nós voltemos ao texto aqui, e nós vamos ver aqui, ele é o Deus que elementos mentirosos desconhecem. Por que eles pregam mentira? Porque eles estão roubando do povo. Por que eles estão enganando o povo? Porque eles não sabem quem é Deus. A palavra dele é suficiente. Então não tenho medo, porque eu sei o quanto a palavra de Deus é suficiente. Não precisa do meu impacto, não precisa do meu empurrão. A palavra de Deus, ela é suficiente.
Como diz MacArthur, não é John MacArthur, ele diz que a palavra de Deus é como fogo. Quando você põe fogo em algum lugar, deixa que o fogo faz o trabalho. Né? A Bíblia é assim. O poder da palavra de Deus, quando emana da boca de Deus, ninguém pode aguentar, irmãos. É terror que vem. Tá? Ou para salvar, ou para punir. Então confiemos absolutamente no poder da palavra. Então nós temos aqui, irmãos, basicamente duas lições, dois pontos para ser apresentado nesta noite. Eu vou falar primeiro sobre a grandeza de Deus. Ela é vista aqui no texto, aí os irmãos já sabem, né? É vista na sua onipresença. Eu preguei domingo passado lá em Luiz Antônio, eu falei para os irmãos, não olhe para mim, olhe para a Bíblia, olhe para o texto. Como a Bíblia diz, né? O ouvido pesa as palavras. A balança para pesar as palavras é o ouvido, né? E aí vocês ouçam. Talvez quem fica muito olhando para o pregador e não olha para a Bíblia, não está querendo ouvir o que a Bíblia diz. Está querendo ouvir o que o pregador está falando. Talvez fala alguma coisa boa para ele. Mas é o que Deus está falando. Então, a primeira lição, a grandeza de Deus é vista em sua onipresença. E em segundo lugar, as implicações da grandeza de Deus na jornada dos falsos mestres. Vamos lá? A primeira lição aqui, irmãos, é a seguinte. Agora eu não estou tanto no texto, como eu quero chamar a atenção. Todo erro provém de quê? Daquela ignorância acerca de Deus. Qual é o problema hoje, irmãos? Porque o povo está tão assim, falando de Deus, de Jesus, é superstição para lá, pega a Bíblia, usa a Bíblia como livro de superstição. Por quê? Porque não gosta de uma igreja onde prega a verdade, onde os nossos pés são colocados firmes na rocha, onde a realidade é realidade mesmo, conforme a Bíblia diz. Por quê? Sabe por quê? Porque ignoram quem é Deus. Hoje todo mundo sabe, aquele pastor, aquele outro pastor, aquele missionário, mas não sabe quem é aquele Deus. Então, vamos lá. Se houver defeito na teologia, o viver será defeituoso. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Se eu desconheço o Deus da Bíblia, à luz daquilo que a Bíblia diz, o meu viver será errado. Está vendo? Como a nossa vida, ela caminha sobre o conhecimento. O conhecimento vamos dizer assim, o trilho onde nossa vida segue ali como se fosse um trem em cima do trilho. Então, veja, o erro do falso mestre, do falso profeta, não é vindo de ignorância, mas sim de um coração depravado, malicioso e avarento. E os irmãos sabem que um coração depravado, malicioso e avarento ignora Deus. Está vendo aqui? Então é o homem natural desafiando Deus e dizendo, eu quero ver se ele vai fazer mesmo o que ele prometeu fazer. Olha, irmãos, outro detalhe, dentro desse contexto aqui, o que parece simples pode ser causa de heresias monstruosas. Os irmãos sabem disso, né? É como um pequeno mosquitinho da dengue. Talvez você não dê valor àquilo. Muito pequeno, que pode causar morte, né? Se você pegar a doença da dengue. E é assim, um pequeno erro pode causar uma heresia do tamanho
de um tamanho monstruoso que atinge uma igreja. Tudo começa com coisas pequenas. É assim que Satanás entra. É como água quando vai entrando por debaixo da porta e você não vai importando, o rio vai enchendo e a água vai entrando e logo toma toda a casa. E aí todo mundo está perdido, vai perder todas as coisas. Então, queridos, o homem natural, quando eu falo homem natural, eu estou falando o homem da natureza, o homem perdido, o homem sem Cristo, o mesmo homem que Jessé mencionou nesta manhã na escola bíblica dominical. O homem sem Deus no mundo. Ele vê a vida do ponto de vista natural. Nós vemos a vida do ponto de vista espiritual. É isso que vale a vida. Tudo é visto do ponto de vista de Deus. Esse é o segredo de uma vida maravilhosa. A gente liga as coisas deste mundo à luz das Escrituras Sagradas. Então, queridos, o homem natural, que a Bíblia diz, ele não pode entender, nem sequer aceitar os ensinos a respeito de Deus. Por quê? Porque ele não gosta. Ele não gosta de revelação. Nós temos a revelação. Outros movimentos dizem que Deus revelou. Os falsos profetas têm essa tendência de dizer, Deus me revelou, Deus me falou. Nós não precisamos disso. Nós já temos uma revelação escrita. O que nós precisamos só é daquela iluminação, daquela luz dada pelo Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, como ele diz. Temos a Escritura Sagrada e esta palavra de Deus para nós é tudo. Ela é de fato. Temos visto que ela é a palavra de Deus. Então, irmãos, o homem natural é assim. Ele cria uma mentalidade de Deus e quando usa a Bíblia, ele força a Bíblia, ou então ele tenta forçar a Bíblia para que a Bíblia fale de Deus o que ele quer ouvir. Tem um grupo no Facebook que eles têm algo chamado assim, Salmo 91. Dali eles pegam o Salmo 91, cercam o Salmo, ilham o Salmo 91, separam o Salmo das Escrituras e fazem daquele Salmo, vamos dizer assim, gato e sapato. Porque aí eles fazem o que eles querem. Aquele Salmo aqui para dizer que Deus está... Gente, é o homem natural. Eles fazem isso com os outros textos da Bíblia também. Por quê? Eles querem a palavra de Deus somente naquilo que é para os seus interesses. Não é assim que fazem os falsos mestres? É assim. Eles tomam a Bíblia, tomam sim, mas para os seus próprios interesses. Então, tudo segue para o homem natural, o padrão natural. 1 Coríntios 2,14. O que diz o texto? Os irmãos lembram? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras para eles. Tá? Então, queridos, quando falsos mestres aparecem, então, o que Deus faz? Quando os falsos mestres estão, vamos dizer assim, em órbita no mundo, estão para todo lado e o povo atrás deles, como é que Deus aparece para eles? Normalmente, irmãos, a gente fica estarrecido, né? O que está acontecendo? Elementos estão ganhando dinheiro, falando mentiras, enganando o povo vai atrás, vai porque gosta de mentira, lambe a mentira, come da mentira, bebe da mentira, tudo que é venenoso o povo gosta. Então, diante disso, a gente fica, por que Deus está parado? Ele não está parado. Nós sempre temos que voltar para as Escrituras, porque Deus fala através das Escrituras. Então, quando a gente vê o que Deus faz, a gente compreende o que está acontecendo.
Vamos lá, voltemos ao texto. Veja, ó, o versículo 10. Volte aí. Olha o que ele diz. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam. Não, irmãos, não é esse texto, não. Vamos voltar para o texto que nós estamos, é o versículo 23. Veja o versículo 23. Acaso sou eu, Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? O texto que eu estava procurando, que eu estava olhando aqui e me enganando, eu estava vendo o versículo. Mas só põe a mão assim, ó, nesse texto, e volto para o capítulo 10. Olha o que ele diz no capítulo 10, Jeremias 10. Eu pus o texto, deixa eu só ver o texto aqui, irmãos. Ele diz no versículo 7, quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Há um texto aqui, irmãos, ele diz, e não me temereis? Depois do culto, se os irmãos acharem, porque eu coloquei a frase, e não temereis a mim, está em Jeremias 10, depois os irmãos falam comigo, tá? Então é na ausência do conhecimento, da onisciência de Deus, que os mentirosos caem. Está vendo aqui? O que é onisciência? Todos nós sabemos que Deus é onisciente. O que significa isso? Que Ele sabe de tudo. Onipresença é que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Onisciência é que Ele sabe de tudo. Ele sabe até aquelas palavras, as palavras que eu estou falando agora, Deus já sabe tudo que eu ia falar. Eu vou falar. Tudo que está dentro do seu coração, Deus sabe. Tudo. O que você planeja falar, o que você está matutando falar, as suas intenções que estão guardadas lá dentro, que você até nem percebe, Deus já sabe. Então, irmãos, não tem absolutamente nada escondido de Deus. Isso aqui era suficiente, ou é suficiente, para que os falsos mestres saibam. Ok, vamos lá. Quando falsos mestres se manifestam, Deus se apresenta a ele mesmo. Ele diz, vocês não temem a mim? Estão pensando o quê? Nota o que Satanás e o coração enganoso do homem faz. Levando aos homens aquela ideia de que Deus não é Deus. Então a função do pecado é sempre esta. É colocar em meu coração aquele pensamento que o Deus não vê as coisas, ou não é ciente das coisas. Foi assim com Davi, porque quando ele estava com intenção de adulterar, Deus já sabia. Deus soltou. Os irmãos estão vendo? Então, queridos irmãos, qual é o perigo maior que está acontecendo na nossa sociedade brasileira hoje? Não temeis a mim. Não há temor do Senhor. Nem em mulheres, nem em pastores, nem em homens, nem jovens, nem meninos, nem meninas. Não há temor ao Senhor. E ele faz essa pergunta aqui, em Jeremias. E não temeis a mim? Então vamos lá. Presta atenção. Voltemos sempre ao texto. É na ausência do conhecimento, da onisciência, que os mentirosos caem. Como assim? Exatamente. Pode examinar.
quando eu não conheço um Deus que sabe todas as coisas, eu caio achando que Deus não está vendo. Eu tento manipular Deus pensando que eu consigo. Dá uma olhadinha na vida de Faraó. O que ele falou para Moisés? Quem é o seu Deus? Eu não vou fazer o que ele quer. Então, é uma falta de conhecimento íntimo de Deus. Está vendo? Então, o que acontece? O Deus que me conhece lá dentro, ele deixa que eu faça o que eu quero, depois as consequências vêm, por falta de conhecimento da onisciência dele. Viram, então, o que acontece? Ele está deixando os falsos mestres. Ele dá corda para eles. Mas depois ele chega. Queridos irmãos, sempre foi assim. As intenções Deus sabe. Ele conhece de longe. Então ele faz aqui, irmãos, 3 perguntas que eu chamo aqui, perguntas retóricas. Quando eu falo perguntas retóricas, é porque não tem a resposta. Deus não responde. Presta atenção na primeira. A primeira é, vamos voltar para o versículo 23. Ele diz, acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe. Veja, o que ele faz aqui. Na primeira pergunta, ele desfaz a ignorância dos falsos mestres no engano da ausência de crer que Deus não está vendo. Está vendo, irmãos? Ele diz, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Então, quando há a ignorância da onisciência, eu termino ignorando também a onipresença. O Deus que não pode saber do que passa dentro do meu coração, ele também não está perto. Está vendo? Ele deve estar longe. Olha a primeira pergunta. Ele diz, sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. Eu também não sou Deus de longe. Agora os irmãos sabem que não há distância para Deus. Quando ele espalhou os astros no universo, bilhões e bilhões de astros, bilhões. A distância de um para outro, irmãos, olha, aqui tem distância de cidade? Tem. Eu posso ir andando daqui em Jardinópolis. Mas quando Deus colocou os astros, a distância de um astro para outro é de questão de ano-luz. Para nós, o satélite próximo aqui é a Lua. Mas é uma distância que não dá para nós irmos. E também as condições. Não tem rodovia para lá, não tem meio de chegar e também não tem necessidade. Os irmãos percebem que Deus está falando o que aqui? Vocês pensam que eu sou Deus só de perto? Quando um pai está olhando o filho de perto, o filho teme. Quando o pai sai, o filho não teme. Os ladrões roubam porque o dono da casa está longe. Mas escuta aqui, Deus está falando, eu sou Deus de perto e Deus de longe. Significa que não tem distância para ele. Ele está vendo. Outra pergunta, irmãos, é a segunda. Ele põe sua luz em tudo o que os homens pensam ser escuridão. Aí ele abre a boca e solta esta pergunta. Veja o versículo. Versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Há possibilidade de alguém esconder e eu não ver? Está vendo essa pergunta retórica aqui? Então, irmãos, veja, diz o Senhor. E é nessa ignorância que até crentes e não crentes, como os não crentes, tropeçam na ausência de temor. Por quê? Nós queremos um Deus. Nós queremos um Deus estranho,
em nossos corações. Um Deus que eu posso ocultar, Ele não está vendo. Então os homens cometem pecado no pensamento, na palavra e na prática, escondidos, pensando que Deus não está vendo. Esse é o tremendo engano do pecado. E como eles, lá no íntimo, sabem, porque a consciência acusa, eles tentam manobrar Deus depois do pecado. Os irmãos percebem? Quando Davi estava cometendo o ato com a mulher do outro, naquele exato momento, o pecado diz, Deus não está vendo. O pecado cerca a pessoa, faz um tipo de um cerco invisível, de tal maneira que a pessoa pensa que ela está sozinha. Então, isso é divindade para si, é querer ser Deus. Eu faço o que eu quero, ninguém me impede. Isso é desafiar a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Está vendo? Quando terminou o ato, Davi procurou no íntimo dizer, está tudo bem. Ele tentou garantir com firmeza lá dentro, está tudo bem, até que o profeta chegou. Vamos para... Deixa eu explicar aqui. Irmãos, a terceira pergunta. Ele mostra a grandeza da sua onisciência. Olha o que diz. Porventura, versículo 24. Porventura, deixa eu ver aqui, não encho eu o céu e a terra. Olha que coisa fantástica. Ninguém consegue fugir de Deus. Não tem jeito. É como se você tivesse mergulhado no mar. Vamos supor que você pudesse mergulhar no mar. Você não podia esconder do mar. Você vai para debaixo de uma rocha, você está no mar. O mar está ali. Está vendo? Você não consegue esconder de Deus. Não tem jeito. Se for para a esquerda, Ele está lá. Para a direita, para frente. Se eu subo, se eu desço. Ele é Deus. Não tem como. Nós, irmãos, fugimos da presença de alguém. Né? O homem pode se ocultar que a polícia não vê. Procura. A justiça procura. Não acha. Mas com Deus, não. Eu lembro de Sara, quando Deus estava falando com Abraão, daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Ela estava atrás da cortina, da tenda, ouvindo e rindo. Ela pensou que Deus não estava vendo. Quando Deus falou, por que você ri? Eu não estava rindo. Você estava rindo. Eu sei, eu sou Deus. Várias vezes, o Senhor Jesus Cristo pegou o que estava escondido no coração dos discípulos, falando sozinho, ou então de pessoas. Por que vocês cogitam isso? Ele estava dizendo, eu sei o que está acontecendo. Está vendo? Não tem distância para Deus. Então, queridos, é simples, mas completa, para que nós possamos entender e temer a Ele. Nós podemos separar de certas atividades de Deus, mas não da presença dEle. Ele está em todo lugar. Então, queridos, está vendo o que está acontecendo em nossos dias? A ausência de temor dentro da igreja. E se está acontecendo dentro da igreja, quanto mais lá fora. O temor ao Senhor era para fazer os crentes calar nos cultos, ouvir a verdade e clamar por santidade. Era para uma adoração contínua de Deus na nossa casa, em qualquer situação. Ele está perto. Vamos então, queridos irmãos, deixa eu acompanhar aqui o horário. Vamos ver as implicações
da grandeza de Deus na jornada dos falsos mestres. Primeiro, vamos ver o que diz aqui. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. É a primeira lição aqui. O que eles fazem, os falsos mestres? Uma vez que nós aprendemos que eles retiram Deus. Está vendo aqui? Se eu quero ser um falso mestre aqui na igreja, eu quero encher de pessoas, eu quero ter mais gente aqui, eu quero ganhar mais, eu quero agradar todo mundo, então é necessário que eu coloque Deus de lado, o Deus da Bíblia. Eu crio para mim uma divindade que eu penso que é desse jeito. Está vendo o que acontece? Está vendo? Eu estou usando a Bíblia? Não. Mas eu estou usando para os meus propósitos. Eu estou manipulando a Bíblia, porque eu sou um falso mestre. E veja, quando eu faço isso, eu levo o povo para quê? Qual o objetivo? Sonhar. Toda mentira leva ao que nós estamos vendo no versículo 25, que é, olha, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando o quê? Mentiras. E colocando o meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Os irmãos sabem o que é isso? Isso é chamado vaidade, ilusão. Eu uso a Bíblia para conduzir o povo em fantasias no viver. Queridos, isso é tão perigoso. Vamos lá, por quê? Acontece quando simplesmente desviamos da palavra, da verdade. Eu quero fantasiar os corações. Eu quero encher os corações de um sentimento de que Deus está abençoando. Eu não falo da cruz, eu não falo do pecado, eu não falo do inferno, eu falo de coisas positivas desta vida e que Deus está abençoando. Está vendo? Olha o que diz. Proclamam mentiras com meu nome. Os irmãos lembram bem o que acontecia no Velho Testamento com os profetas de Baal? Eles não usavam o nome de Baal, eles usavam o nome de Deus, para que o povo acreditasse. Quando os profetas de Baal falavam para Acabe, Deus vai abençoar, pode ir que vai dar certo, vai sim, em nome de Jesus vai dar certo, na nossa linguagem de hoje. Está vendo? É colocar o nome de Deus em vão. E se tem uma coisa que Deus não tolera, é pôr o nome dele em vão. Ele odeia. Outro detalhe, irmãos, o sistema de ensino do falso profeta é produto do coração enganoso. Veja o versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração. Os irmãos perceberam agora? Tudo advém do que nós falamos no começo. Eu retiro a presença de Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Retirou aqui, então eu controlo aqui. Sai daqui, Deus, o Deus que os crentes creem, e eu tenho outra divindade aqui. Eu consigo manipular o povo com esse aqui. Com esse Deus aqui você não consegue. Por quê? Ele é Deus, ele é temido, ele é glorioso. Olha Elias falando, assim diz o Senhor. Olha Eliseu falando, assim diz o Senhor. Olha Micaías falando com Acabe, assim diz o Senhor. Ele não olhou dinheiro, ele não olhou prestígio, eles não olharam posição, eles falaram assim, diz o Senhor. Esse Deus não serve para um falso profeta, um falso mestre. Então ele fica para lá. Vamos ficar aqui deste lado. Veja, o coração enganoso, trapaceador. Os irmãos lembram de Simão, quando ele queria que
que os apóstolos recebessem dinheiro, para ele ter o mesmo dom, para ele enganar o povo, ganhar dinheiro. Está vendo, queridos? Os irmãos não conhecem o que é a trapaça de um coração, especialmente em homens que têm capacidade de liderança. Outro detalhe. O objetivo da mentira é sempre desviar de Deus. Veja o que diz o versículo 27. Os quais cuidam em fazer de que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Olha, queridos, a primeira coisa que temos aqui é que Deus, ele engrandece o nome dele. O livro de Ezequiel é o livro que Deus proclama o nome dele. Ele fala, meu nome, eu estou castigando esse povo por causa do meu nome. O propósito de Deus através da igreja é engrandecer o nome dele. O propósito de Deus na minha casa, no que eu ouço, na música, no que eu leio, tudo é engrandecer o nome de Deus. O propósito de nossos filhos, engrandecer o nome de Deus. O propósito nosso em nosso trabalho, em qualquer lugar, é engrandecer o nome de Deus. Isso é o principal, queridos. O propósito de Deus no meu ministério e qualquer outro pastor é engrandecer o nome de Deus. Então, queridos, isso aqui é o primordial. A segunda coisa veja, é a igreja dele. Deus ama o seu povo. Os falsos mestres vêm para enganar. E quando engana, você percebe que tem muitos crentes que são levados, que precisam de assistência. Está vendo? Então, muitos são os pastores que terão que prestar contas diante do tribunal de Deus, por enganar o povo dele. E vamos lá, queridos. Era assim, os fariseus, como eles enganavam o povo, dominavam a mente do povo. Em quarto lugar, veja aqui, o sistema de engano é passado ao povo, que cada um conta ao seu próximo. Eu sonhei, passa para o outro também. Os irmãos percebem que o sistema de vaidade vai levando como uma bola de neve, passando um para o outro. E dentro, no contexto da igreja, o que acontece? É que fica isso. Eu tive um sonho, sonhei, nada da Bíblia. Ninguém fala da palavra de Deus, só fala de vaidade. E você pode até não dizer que contou o sonho, mas a vida se torna vaidade. Eu tive uma experiência, eu passei isso, eu tive isso, Deus me falou desse jeito. Tudo vaidade e não realidade. Vamos para, em quarto lugar, as ovelhas, as divindades pagãs ocupam o lugar do Senhor. Está vendo? Quando a verdade sai, as divindades pagãs entram em lugar. Como? Olha o final do versículo 27. Os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de quem? Por causa de Baal. Olha que ponto chega, queridos. Quando nós nos envolvemos com os poderes das trevas, nós esquecemos do nome de Deus por causa de Baal. Como é que entra isso na igreja? Aqui nós não falamos de Baal. Lá fora também você não fala. Mas tem muitas divindades ocultas. E Satanás sabe como disfarçar. Quando o dinheiro ocupa o lugar, quando o amor ao dinheiro ocupa o lugar, é uma divindade que entra. Quando nós procuramos, vamos dizer assim, elevar homens
elevar pregadores, elevar pastores, elevamos também Maria, elevamos Santo Antônio, elevamos outros ídolos, elevamos os homens, irmãos. Nós trocamos o nome de Deus por causa de ídolos. Era assim que acontecia quando Israel se afastava de Deus. Nós estamos procurando alguém que fala alguma coisa que me agrade. É isso. Eu gosto disso. Eu quero um Deus que me faça sentir bem. Então, as ovelhas de Deus, elas são afetadas por causa da mentira. Oh, queridos, eu quero encerrar. O que devemos fazer? O conhecimento do nosso Deus deve prevalecer, custe o que custar. A glória é do Senhor. É o maior perigo quando nós, os pastores, queremos que apareça o nosso nome. De uma forma ou outra, procuramos pregar aquilo que chama a atenção para nós. Paulo cuidou em não fazer isso na igreja de Corinto. E a igreja estava se dividindo. Por quê? 4 nomes estavam lá que eles estavam adorando. Paulo, Pedro, Apolo e um suposto Jesus. A igreja estava dividida. Está vendo? Queridos irmãos, como é que o conhecimento do nosso Deus deve prevalecer? Atacando o pecado e pregando a mensagem da cruz. Esses 2 pontos são impressionantemente necessários e cruciais para o bem do povo. Como é que eu conheço Deus? Pelo Cordeiro da cruz. Não tem outra história. O que o mundo deve saber? Jesus vai voltar? Vai. Deve saber do anticristo? Tá bom, pode falar. Mas a mensagem, enquanto eu estiver aqui na terra, a mensagem é da cruz. Quando João apontou Jesus para os discípulos, ele não falou de outra coisa. Ele não falou de um teólogo, de um rabino. Ele apresentou aquilo que era necessário para eles. Eis o Cordeiro de Deus, que lida ou tira o pecado. Qual é o problema do mundo? Nós estamos vendo nos falsos mestres. O pecado. Qual é o problema do pai de família? Pecado. Qual é o problema do jovem? Pecado. Qual é o problema da mulher? Pecado. Qual é o problema das nações? Pecado. E então, quem devo apresentar? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E aqui, que ninguém gosta, porque humilha o homem, e os falsos mestres não gostam. O evangelho deve ser apresentado ao povo na força do conhecimento de Deus. Humilhai-vos perante o Senhor. Caio perante o Rei da Glória. Se humilhe perante os pés dele. E ele vai apresentar o seu socorro. Quando os homens estão orgulhosos, eles desafiam a Deus. Quando os homens caem ao pó, Deus se apresenta para eles. Está vendo? O Senhor dos Exércitos, quando ele apresenta com armas, é para que os homens tremam. Quando os homens soltam suas armas e caem no chão, é Deus que apresenta, mostrando o seu Salvador, o Senhor. Cristo é o braço forte de Deus. E todos devem saber que estão em perigo caso não se convertam dos seus pecados. E Cristo é segura e completa salvação aos arrependidos. E quanto aos falsos mestres? Os irmãos podem olhar aí, nesse impressionante capítulo 23 de Jeremias, o último versículo, o que é que diz? Porém sobre vós, perpétuo opróbrio. Os irmãos já perceberam? Opróbrio é mais do que vergonha, irmãos. É uma vergonha escancarada. Os falsos mestres estarão
numa situação ainda mais terrível no inferno, no lago de fogo. Por quê? Mexeram com o nome de Deus. Brincaram com o nome de Deus. Usurparam das Escrituras. Os irmãos lembram dos 3 amigos de Jó? Falaram, construíram aquele livro, ajudaram, mas o que é que Deus falou com eles? Vocês vão pedir a Jó que rogue por vocês, porque vocês não falaram de mim o que era verdade. Deus zela e vela pelo nome dele. Então, queridos, esta é a mensagem que temos. Chega o momento que Deus se levanta, ele ergue-se para vindicar a glória do nome dele. E se tem pecadores arrependidos, chegue a Cristo. Ele é o suficiente Salvador aos pecadores que se arrependem.